Olá! Hoje iremos aprender um pouquinho mais sobre um dos teoremas mais fascinantes e interessantes da matemática, o Teorema de Pitágoras, a principal relação métrica que há no triângulo retângulo. Mas primeiro vamos conhecer um pouquinho o que é o nosso triângulo retângulo. O triângulo retângulo é todo aquele triângulo que vai ter um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Os seus lados menores são chamados de catetos e o seu lado maior é chamado de hipotenusa. Como eu posso identificar a hipotenusa e diferenciá-la dos catetos? Sempre a hipotenusa é oposta ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. E os catetos são os lados que são adjacentes a esse ângulo reto. De forma resumida, temos o seguinte esquema. Hipotenusa, como lado maior e oposto ao ângulo reto, os catetos e o ângulo reto. Esses são os principais elementos do triângulo retângulo. Uma nota histórica importante. Há evidências que não foi apenas um matemático grego chamado Pitágoras que chegou a estas conclusões que nós veremos hoje. Matemáticos de outras civilizações também chegaram à mesma conclusão. No entanto, o nome do teorema se deu a Pitágoras porque é dele que nós temos o maior conhecimento de estudos referentes ao triângulo retângulo e essa relação que veremos logo. Então vamos lá. Digamos que nós temos essa situação. Todos esses triângulos em amarelo são triângulos retângulos. Deixamos bem em evidência o ângulo reto de 90 graus. Percebemos que, no primeiro triângulo, o cateto B mede 20 unidades e o A 21 unidades, e a hipotenusa 29. Vamos ver agora quadrados que sejam adjacentes a esses catetos. O que quer dizer isso? Que têm a mesma medida e que estão aproximados desses catetos. Percebemos o seguinte, que o quadrado adjacente ao cateto B, ou seja, de 20 unidades, vai ter lado 20. Então, a área dele vai ser 20 vezes 20, que vai ser 400 unidades ao quadrado. Adjacente ao cateto A, nós vamos ter um quadrado que tem lado 21. Então, a sua área vai ser 21 unidades vezes 21 unidades, que é 441 unidades ao quadrado. Quando a gente vê o quadrado que é adjacente à hipotenusa, eu vou ter 29 vezes 29 unidades. Isso é 841 unidades ao quadrado. Percebam bem esses números que nós já vamos analisá-los. No triângulo pitagórico mais conhecido, de medidas 3 unidades, 4 unidades e 5 unidades, sendo a última da hipotenusa, nós temos o seguinte. Adjacente ao cateto B, temos 4 unidades vezes 4 unidades, o quadrado de 16 unidades ao quadrado com a sua área. A área do quadrado adjacente ao cateto A, ele vai ter 3 unidades vezes 3 unidades, então sua área é 9. A hipotenusa, 5 unidades vezes 5 unidades, isso é 25 unidades ao quadrado. A gente conseguiu perceber alguma coisa entre as áreas dos quadrados formando os lados do triângulo? Vocês conseguiram notar? Então vamos perceber. Olha o que ocorreu. Lá no 3, 4, 5, nós vimos que a área de 1 era 9, a área do cateto do quadrado adjacente ao cateto de lado 3, a área do quadrado adjacente ao cateto de lado 4 era 16 e da hipotenusa era 25. Olha o que ocorre. Se nós somarmos os 16 com 9, nós temos exatamente o 25. O que isso significa? Que ao somar a área dos quadrados adjacentes ao cateto, eu tenho a área do quadrado adjacente à hipotenusa. Vamos ver como isso fica em outros exemplos. Aqui nós temos vários exemplos e fica bem claro que sempre que eu pegar esses quadradinhos em azul e somar com os de vermelho, eu vou ter a área do quadrado adjacente à hipotenusa. Ou seja, nós não consideramos nosso triângulo retângulo de catetos A e B e hipotenusa C. A área do quadrado adjacente ao cateto A é A ao quadrado. A área do quadrado adjacente ao cateto B é B ao quadrado. E a área adjacente à hipotenusa é C ao quadrado. O que nós podemos perceber é sempre essa relação que nós vemos aí na animação, que a área dos quadrados adjacentes aos catetos somadas é igual à área do quadrado adjacente à hipotenusa. Aqui nós temos alguns exemplos. Se eu tivesse que usar essa situação, eu tenho um cateto de lado 25 e o outro cateto de 5, qual seria a medida da minha hipotenusa, dado esse triângulo retângulo? Usando a relação que nós aprendemos, que a soma das áreas dos quadrados adjacentes aos catetos é igual à área do quadrado adjacente à hipotenusa, nós vamos fazer a devida substituição. O meu B é 25, o meu A é 5. Então, 5 elevado ao quadrado mais 25 elevado ao quadrado é igual a C ao quadrado.
Fazendo as somas, nós temos que 650 é igual a c ao quadrado. Fazendo a simplificação da raiz, nós temos 5 vezes raiz de 26. Outra aplicação importante é na descoberta da diagonal de um retângulo. Como é que eu posso utilizar isso? O Teorema de Pitágoras. Um retângulo, como a gente sabe, ele tem sempre ângulos retos. Então, se eu quiser saber sua diagonal, eu terei um triângulo retângulo. Se eu sei a medida dessa diagonal e se eu sei um dos catetos, eu consigo achar outro cateto. Nesse caso, queremos descobrir a medida do cateto B. Então, fazendo devidamente os cálculos, nós temos 15 levantado ao quadrado mais B levantado ao quadrado igual a 17 levantado ao quadrado. Para isolar o B, nós faremos o quê? Vamos tirar 225 de ambos os lados. Então, B ao quadrado é igual a 64. B levantado ao quadrado é 64. Então, B é a raiz quadrada do 64. Logo, o meu cateto B tem medida 8. Outro exemplo aqui, uma aplicação bastante conhecida, um exemplo de escada. Nesse caso, nós queremos saber a altura onde está ocorrendo o incêndio. Se sabemos a distância até a base, que é 6, e se sabemos a medida da escada, que é 10 metros, para saber a altura, basta fazer as devidas substituições. Nesse caso, nós temos um triângulo retângulo, então, desejo saber a medida B, mais uma vez. Dessa forma, eu tenho 6 ao quadrado mais B ao quadrado mais 10 ao quadrado. Fazendo os cálculos, temos 36 mais B ao quadrado igual a 100. Subtraímos 36 de ambos os lados para isolarmos o B. Temos que B levantado ao quadrado é 64. Logo, a raiz quadrada de 64 é igual ao B. Logo, o B tem medida 8. Acrescenta-se 1 metro ao resultado ao chão, porque aqui nós temos um problema de aplicação, ok? Então, só se acrescenta, então a gente tem 9 metros em relação à altura do chão. Dito isso, meus queridos, espero que tenham aprendido o máximo possível, é apenas a introdução, muito mais se verá do Teorema de Pitágoras. Agradecemos a todos que acompanharam o vídeo. Esse é um trabalho do nosso curso de ensino em matemática. Obrigado a todos que nos assistiram.